A MotoGP divulgou seu calendário para a temporada 2022. É o maior da história. Isso é algo positivo? Não necessariamente. Esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca, estou chegando com mais um GP às 10, mais uma semana falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, sobre a MotoGP. Mas antes de entrar no assunto de hoje, pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, deixar seu like, comentar aqui embaixo. Se você já se inscreveu no canal, muito obrigado, ative o sininho para as notificações e acompanhe nossos vídeos diários aqui no canal GP2 e também no canal GP1 do Grande Prêmio. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e também fique ligado em todas as novidades do Grande Prêmio. Tem vídeos, tem conteúdos diários aqui para você. Bom, a MotoGP divulgou nessa semana o seu calendário para a temporada 2022. Serão 21 corridas a partir do ano que vem. Um recorde na categoria. É o maior calendário da história. E se você já está acostumado com essa frase, não se engane, não é por causa da MotoGP. A Fórmula 1 recentemente divulgou seu maior calendário da história com 23 corridas. Então a gente já vê por aí que a tendência das categorias é expandir, é cada vez correr em mais praças, é cada vez correr em mais lugares, ocupar mais finais de semana ao longo de um ano. Mas antes de eu entrar nesse assunto, é bom a gente comentar o que temos, o que vamos ter, né, nesse calendário de 2022 da MotoGP. Ele vai começar no dia 6 de março com o GP do Qatar, a única etapa noturna do calendário, e termina no dia 6 de novembro. São exatamente 8 meses. Começa no Qatar, termina em Valência, na Espanha. Bom, são 8 meses, 21 corridas. Não tem como ficar mais corrido, não tem como ficar mais esticado do que isso. Serão poucas pausas, serão poucos momentos de folga para os pilotos. E isso é bem complicado, porque a categoria planeja correr não só na Europa, como América do Sul, América do Norte e na Ásia. E no Oriente Médio ali, que é Ásia, mas não é tão ao leste no globo. Bom, a decisão da MotoGP é de fazer todas as corridas que já rolaram este ano, como a manutenção do GP de Portugal, por exemplo, e fazer as corridas que não puderam ser feitas por conta da pandemia da Covid-19. Então teremos a volta do GP da Argentina, que não aconteceu nos últimos 2 anos. O GP da Finlândia faz sua estreia, assim como a prova na Indonésia. Japão, Tailândia, Austrália e Malásia também voltam ao calendário da categoria, que nos últimos 2 anos optou por focar na Europa. Vamos nos fechar na Europa, onde estão as equipes, é onde estão os pilotos. A gente consegue se fechar aqui na Europa, tem um deslocamento mais rápido, é mais fácil chegar nos lugares muitas vezes por estradas, então foi a escolha da MotoGP, ainda que esse ano ela tenha escapulido, foi ali para o Qatar, foi ali para os Estados Unidos, para dar esse respiro no calendário. Bom, essa é a decisão. Como eu disse antes, 21 corridas. E como eu também comentei anteriormente, serão 23 corridas da Fórmula 1 no ano que vem. O que isso significa? Um problema que a gente já viu agora em 2021. A Fórmula 1 e a MotoGP correndo no mesmo final de semana. Uma em um circuito, outra em outro. E a gente sabe que tanto MotoGP quanto Fórmula 1 possuem um calendário parecido, focado muito na Europa. Então a gente vai ver, como já viu e sofreu algumas vezes em 2021, de ter corridas quase que simultâneas. A MotoGP correndo às 9 da manhã no domingo e a Fórmula 1 entrando na pista às 10 horas para largar. Então isso é uma situação que vai se repetir muito em 2022. E com isso, a MotoGP tende a virar ainda mais uma coadjuvante da Fórmula 1 nos finais de semana. Porque a gente sabe que em 2021 principalmente quem acompanha a MotoGP e nós que fazemos a cobertura sabemos muito bem disso, ela acaba sendo ofuscada pela Fórmula 1 no final de semana normal. Pode ser uma grande corrida, pode ser o Marc Marquez vencendo depois de voltar da lesão, pode ser o Fábio Quartararo numa exibição de gala, o Pedro Acosta saindo dos boxes para vencer.
o Pecco Bagnaia conseguindo a primeira vitória dele na categoria, acaba sendo ofuscada pela Fórmula 1. Muitas dessas corridas foram ofuscadas pela Fórmula 1, porque na Fórmula 1, que é a maior categoria, que é o maior mercado, o Lewis Hamilton estava batendo com o Max Verstappen, porque tinha chuva e todo mundo estava rodando nas voltas finais, porque teve um incidente grande e vários pilotos ficaram pelo caminho, porque teve bandeira vermelha, e isso ofusca a MotoGP. A gente acha que não, mas ofusca. Se a gente for parar para pensar quais foram os grandes momentos da MotoGP em 2021, quem acompanha mesmo, quem cobre, como a Juliana, como eu, a gente consegue lembrar. Quem acompanha muito porque tá passando na televisão, muitas vezes não se lembra porque estava já focado na Fórmula 1, já estava ligado na Band, no streaming, em qualquer lugar que seja, e não tá prestando atenção na MotoGP que tá rolando ali na televisão, na, no serviço pirata, onde você assista a categoria. Esse é um problema que vai se repetir ainda muito mais. Se uma vai correr 21 vezes e a outra vai correr 23 vezes, elas vão se confrontar várias vezes, vai ter um grande conflito de datas ao longo dessa temporada 2022. Isso é um perigo para a MotoGP, porque ela corre o risco de ficar ainda mais escondida da Fórmula 1. Ainda que com menos corridas, ela consiga desviar, ela consiga planejar melhor o calendário para não se chocar com a Fórmula 1 ao longo dos meses, das semanas, com mais corridas isso fica mais difícil, ainda mais tendo 8 meses só para fazer. A Fórmula 1 deve fazer ainda um pouco mais, deve ir até o fim de novembro no calendário. Não é uma diferença significativa, mas que altera um pouco esse fator. Então, a decisão da MotoGP ela é interessante financeiramente para a categoria. Para quem quer mesmo lucrar com isso, que é a Dorna, que são as equipes e tudo mais, pode ser vantajoso. Você tem novas praças pagando, você tem mais fãs querendo ir ao autódromo. Mas como é que você vai querer chamar o fã para o autódromo, sendo que tem muita corrida de Fórmula 1 que vai ser no mesmo dia? Isso é uma situação que a MotoGP talvez não tenha pensado. Ou se pensou, teve o delírio de achar que, bom, a Fórmula 1 não vai nos afetar. E afeta muito. Esse é um problema que vai ser, obviamente, discutido daqui para frente, porque corre o risco de não só audiência em televisão, autódromo, mas também o próprio engajamento em redes sociais. Isso pode diminuir, pode deixar a categoria muitas vezes de escanteio ali, jogada de canto, virar uma coadjuvante num final de semana que tem a Fórmula 1, que vai ter novos carros, um novo regulamento, talvez uma disputa intensa por título, como já tem agora em 2021. E a MotoGP, por mais interessante que esteja, e está muito interessante já em 2021, vai acabar de canto, vai acabar jogada por ali, porque tem muita corrida e a Fórmula 1 vai chamar mais a atenção. Ou seja, nem sempre você fazer mais corridas, nem sempre você botar mais e mais e mais e mais do seu conteúdo na televisão, nas redes sociais, é uma vantagem. Por mais que o nicho de motociclistas e de apaixonados por carros sejam completamente diferentes e cada um tem o seu lado, cada um tem a sua distinção, tem muito dos que acompanham os dois. Eu sou um deles. Eu gosto muito da Fórmula 1, eu gosto muito da MotoGP. E eu acompanho as duas com afinco. Então, numa situação como essa, é complicado, porque você vai lá e antecipa a MotoGP para jogar a Moto 2 pro horário da Fórmula 1. Então você tira ali quem gosta de assistir a Moto 2, gosta de assistir esses novatos. É uma situação que a MotoGP vai ter que aprender com o tempo. Mas vai ter que lidar com essa situação, com esse fato de que a Fórmula 1 vai ter um conflito de datas. O calendário da Fórmula 1 para 2022 ainda não saiu, deve sair em breve, mas a gente vai ver que vai ter muito desse conflito de data, vai ser bem complicado. Bom, eu sou Pedro Luiz Cuenca, esse foi mais um GP às 10. Nos vemos na próxima semana. Até mais.